pessoal, tudo bem? Mais um conteúdo aqui na COP30, da Carreta pelo Agro. Hoje um bate-papo com o Tiago Bernardino de Carvalho, do CEPEA, Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada, da USP-Exalc. Tudo bem, Tiago? Bem-vindo. Tudo jóia. Agora melhor, né? É sempre muito bom conversar com pessoas, mas principalmente com um belo projeto, que é o Agro pelo Brasil. É Fantástico, isso muito, aí. muito contente. Ô, Tiago, me fala o seguinte, me despertou muita curiosidade. A gente vem falando muito aqui de sustentabilidade, de práticas eficientes e eficazes, meio ambiente. Nós vamos inserir nesse caldeirão a tal da genética, né? O uso da genética como ferramenta de sustentabilidade ambiental, social e econômica. Por que a genética é tão estratégica? Olha, é um tema abrangente, né? Até no ambiente da discussão, né? Da COP30, que queira ou não queira, a gente traz um assunto, talvez para a sociedade espinhoso, aquela questão ambiental. Então, quando a gente olha a genética, né? É sempre importante a gente destacar que a gente tem, podemos dizer, quatro grandes pilares na pecuária, que é a nutrição, aí a ração, podemos dizer assim, a suplementação mineral, a nutrição como pastagem, o manejo de pastagem, a sanidade e genética. Sem esses quatro pilares, sal, pasto, genética e sanidade, a gente não consegue fazer nada se eles não andarem em conjunto. A atividade não se Não desenvolve. se desenvolve. Não adianta eu ter a melhor genética, por exemplo, e não ter uma boa nutrição, não ter um bom manejo, ter uma boa infraestrutura. É igual você ter uma Ferrari e usar uma gasolina adulterada. Então, a lógica produtiva ela tem que estar sempre pautada nesses quatro pontos. E a genética ela tem um papel importante no mercado brasileiro nos últimos anos, mas principalmente no campo. Em linhas gerais, a genética tem como objetivo produzir mais carne em menos tempo e fazer com que eu tenha um giro mais rápido na atividade, tendo o animal mais gordo precocemente. Ou seja, um animal jovem, que tem uma carne mais apreciada, obviamente menos tempo na fazenda. Com isso, eu emito menos. Então, a genética ela tem um papel Esse entender a relação. interessantíssimo, um papel muito interessante quando a gente aborda essa temática para a pecuária. Isso para corte como para leite, né? Mas tem é essa pegada como proposição desse estudo, da palestra, do bate-papo que a gente vai propor na COP, né, e vem propondo ao longo dos últimos anos, a BCZ, Senar, né, todo esse cenário aí, principalmente olhando a produtividade. É interessante como a pesquisa está muito associada aos temas que estão sendo debatidos e vão continuar sendo, presumo, nos fóruns ambientais, nos fóruns globais, né? Sem a pesquisa, nós estamos literalmente perdidos e mal pagos, né? A gente acaba estando dentro de uma universidade, é claro que muitas vezes a pesquisa, a ciência, ela é um pouco morosa para o ritmo do mercado. Sim. Mas a ciência e a pesquisa são muito aliadas do desenvolvimento. A gente não pode, muitas vezes, menosprezar o time da pesquisa em prol, obviamente, de uma dinâmica muito rápida do mercado. Então, é interessante trazer essa pauta de discussão, seja com uma CNA, seja com uma Embrapa, seja com as universidades, até instituições de classe como a BCZ. Olhar a pesquisa como um vetor de desenvolvimento. Então, é bem bacana e é assim, é música pro ouvido e isso é real mesmo quando a gente tem um ambiente de discussão muito forte em termos de mudanças climáticas, quando a gente olha com muito afinco para a pesquisa e o que está sendo feito no campo brasileiro. Isso é bem bacana. Daqui a pouquinho eu quero explorar mais sobre essas pesquisas do CEPE, um centro de excelência em nível nacional, com respeitabilidade até no cenário internacional. Mas esse exemplo que você deu, Tiago, foi muito emblemático. Você começou com contornos econômicos, né? Claro, que interessam ao produtor, um gado de melhor qualidade, carne de melhor qualidade para o consumidor também, menos tempo dele no pasto. E aí você começou a entrar na seara da sustentabilidade. Menos tempo no pasto, menos ruminância, né? E menos gases metano que o gado solta para o efeito estufa, enfim. Eh, Tem outro exemplo para o nosso público entender, é qual o trilho que essa pesquisa está tomando, qual o caminho que ela está arrumando? Olha, é um trabalho que começa lá em 2014, quando a ideia era mostrar o quanto que a genética contribuía para o resultado econômico, produtivo, social.
né? E aí entra essa figura mais recentemente do aparato ambiental, menos emissão de gás de efeito estufa. Eu acho que o que é importante, a gente vai chegar nesses números para quem nos está acompanhando, mas a gente busca muito a questão da sustentabilidade ambiental, a econômica e a social. O Eh, equilíbrio. o equilíbrio entre as 3. É claro que para o produtor, não adianta a gente ter uma atividade que não seja lucrativa, ele não vai fazer Não. as boas práticas de produção, que vai culminar também, obviamente, para a redução de emissão. Então é importante que seja lucrativo. E a genética, num primeiro momento, ela ajuda isso em toda a dinâmica. Eu tenho mais carne por hectare ou mais carne por animal, e aí eu começo a trabalhar em menos tempo, pensando na dinâmica. Então, eu estou produzindo mais carne em menos tempo, Thiago. Sim, e isso já me dá um animal mais pesado ou me dá mais litros de leite por vaca. Isso faz com que eu tenha um aumento da produção. Então, a produtividade começa aí. Invariavelmente, a gente tem uma mudança no ambiente produtivo em termos do trabalhador, porque o trabalhador ele se engaja, ele sabe que ele precisa ter uma vaca mais produtiva, um animal mais produtivo, ele começa também a melhorar. Então, o ambiente de trabalho, por incrível que pareça, também começa a mudar. Esse trabalho que a gente fez mostra que peões de fazenda ou vaqueiros, vamos chamar assim, recebem em média de 2 a 2,5 vezes a mais do que aquela fazenda que não usa uma genética melhorada, que não Chega busca a essa uma relação. chega a essa relação, o social. Então veja bem, eu tenho uma melhora econômica, que o produtor, a primeira coisa que ele vê é o quanto sobrou no bolso. Aí eu tenho uma melhora no ambiente de trabalho, que o profissional hoje em dia, ou vamos falar, o vaqueiro, ele está olhando para isso. Sim, claro. E aí, olha que interessante, a gente entra na pegada ambiental. Se eu estou produzindo mais carne por animal ou mais leite por animal, obviamente eu já começo a reduzir. Esse é o primeiro ponto. E aí eu tenho a redução do ciclo, porque realmente esse meu animal está ficando menos tempo na propriedade, porque ele ganhou mais peso, vai, obviamente, atingir o padrão que o produtor quer de venda, o pecuarista, então ele fica menos tempo na fazenda, ele emite menos. Sabe o que é Então, interessante? essa é a loucura. É que esses argumentos, eles são muito salutares, digamos assim, até para convencimento de um maior número de pessoas, produtores, consumidores, né, governantes, que não dá para você separar definitivamente o econômico e o social, do sustentável. Não dá. Não, é um caminho sem volta, é a pauta do presente e do futuro cada vez mais, mas a gente tem essa atividade que ela proporciona isso. A pecuária brasileira, ela realmente vem se desenvolvendo nos últimos 15 anos. Não é Ela que é a pecuária sustentável? sustentabilíssima, total. Ela é Recebe muitas sustentável. críticas. É muitas críticas por falta de comunicação. Aí é outra seara. Sim. Aí você vai me perguntar o que que falta. A técnica tem, a pesquisa tem, a ciência tem. É falta a gente reunir toda essa gente e se comunicar melhor. Como que eu estou escoando o meu produto? E quando eu falo escoar, logística é a rede de fio. Não, não. Como eu estou escoando o meu produto para o consumidor final em termos de conhecimento. Então tem um gap aí muito importantíssimo para ser trabalhado. É sustentável? É. Ainda existe uma produção de baixa tecnificação? Sim, muito ainda, mas vem se desenvolvendo. Porque o ambiente hoje econômico é o que a economia estuda. Como que eu melhoro a minha produção e a minha rentabilidade? Economia de escala. Eu produzo mais para reduzir meu custo. A minha fazenda já está lá, a minha vaca está lá, o meu peão já está lá. Então eu preciso produzir mais. Então essa é a lógica. É sustentável nesses 3 grandes pilares, econômico, social e ambiental. Produzimos carne barata para ajudar a controlar a inflação. Olha que loucura. Eu controlo a inflação, que ajuda o governo, porque quanto mais alimento eu controlo a inflação, e eu dou acesso à população, porque a carne é muito nutritiva. E aí, obviamente, eu Até tenho segurança alimentar. segurança. Perfeito. Outro tema que foi Perfeito. bastante discutido, está sendo bastante discutido nessa COP, Você né. passa de uma sustentabilidade ambiental, vamos falar assim, que é o tema principal, por uma segurança alimentar mundo. Então, é uma carne sustentável, é uma carne Você sabe que que realmente tá traz isso para a população. tá chegando ao mercado, provavelmente no primeiro trimestre do ano que vem, a carne de baixo carbono, né. Perfeito. Que é a forma da gente começar a se comunicar. Como ela é produzida, como ela é processada, como ela chega ao consumidor. Se é o que o consumidor quer, podemos falar que tem muita gente chata hoje, o econochato,
ou tem muitas leis, restrições, mas é o que a população quer demandar, ou o que a sociedade está buscando, principalmente olhando para a pecuária. Então, nós vamos comunicar que temos sim uma carne de baixo carbono, produzindo com, obviamente, seguridade, com sanidade, que me traz uma segurança para o consumidor final. Ponto. Rastreabilidade nesse contexto também, com base no seu conhecimento, Tiago, é fundamental, né? É fundamental para a gente, obviamente, entender como se está produzindo, aonde se está produzindo, qual que é o processo até a chegada de novo aos mercados. Então, a rastreabilidade serve para até tomar decisão, políticas públicas, estratégica, obviamente, de empresas, produtores. Então, a rastreabilidade ela tem muitos pontos positivos, olhando a dinâmica da cadeia pecuária. Tiago, muito obrigado. Tiago Bernardino de Carvalho, do CPEA, Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada, da USP, do Instituto Exalc. Sucesso, né? E não faltarão debates, não faltarão temas e reflexões. Obrigado, parabéns pelo trabalho. Sucesso para nós. Com certeza a gente está sempre à disposição. O que eu costumo sempre dizer é a universidade, o centro, o CPEA, junto com parceiros como o CNA, BCZ, a gente é movido a desafio. Esse desafio de discutir a pecuária em termos de sustentabilidade ambiental é propositivo, é provocativo, mas com certeza a pecuária brasileira, desde a sua cadeia de produção até os organismos que suportam essa cadeia, tem respostas e respostas muito positivas para todo mundo em termos de um alimento seguro, um alimento sustentável para todos e, obviamente, trazendo mais benefícios para a economia brasileira. Que bom. Continue assim. Abraço. Abraço.